Fala pessoal, tudo beleza? Esse vídeo é a parte 2 do terceiro passo, que são as estratégias para a liberdade financeira, né? Na primeira parte desse vídeo a gente falou de como solucionar as dívidas, e nesse vídeo, que na minha opinião é o mais legal de todos, que a gente vai falar um pouco sobre investimentos, que é a segunda parte, é a outra face da mesma moeda, porque, como a gente disse, em relação a dinheiro só tem dois tipos de pessoa, as que têm e as que devem. Então, se você está numa situação de dívida, você tem que tomar algumas estratégias para solucionar essa dívida. Se alguém não viu, recomendo ver o meu vídeo anterior. E se você começa a poupar, começa a investir, temos estratégias de investimento e eu queria conversar sobre investimentos um pouquinho agora com vocês. Eu tenho certeza que assistindo esse vídeo, anotando, entendendo, você sai desse vídeo 20 e pouquinhos minutos, entendendo mais do que 95% das pessoas, inclusive mais do que os assessores de investimento, a maioria, óbvio, tem alguns excelentes, eu já tive o privilégio de trabalhar com alguns deles, e principalmente com os mais do que muitos gerentes de banco também, e você vai ter condição de conversar de igual para igual, ou até numa condição de superioridade. Para deixar uma coisa bem simples assim, ó. Só existem dois tipos de investimento no mundo. Ou você está comprando um pedaço de alguma coisa, ou você está emprestando dinheiro para alguém. Parece que o sistema é feito para as pessoas não entenderem mesmo. Todas aquelas letrinhas que a gente vê, NTNB, CDI, CRA, CRI, poupança, LTN, LTF, esse monte de coisa se resumem a dois tipos de investimento. Quando você compra uma empresa, você monta uma empresa, está comprando a totalidade da empresa. Mas se você for sócio de alguém, por exemplo, você está comprando 50% daquela empresa. O menor pedaço que existe de uma empresa é uma ação, né? Então aí você já está entendendo. Quando a gente vai comprar uma ação, o que eu estou comprando? Não, você está comprando o menor pedaço disponível de uma empresa. Então você está se tornando sócio daquela empresa. Você pode comprar um pedaço, você pode comprar um imóvel, ou você pode comprar um pedacinho de um imóvel. É um produto que eu gosto muito, ainda vou falar nesse vídeo, que são os fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Você está comprando um pedacinho de uma cesta de imóveis, de vários imóveis. E aí, qual a característica desses investimentos? Esses investimentos, quando você compra um pedaço de alguma coisa, você espera que essa coisa dê lucro. Então, você espera, quando você compra uma empresa ou quando você compra um imóvel, você espera que isso dê um lucro e você receba. Então, você compra uma ação de uma empresa. Depois de um determinado tempo, você continua tendo aquela ação da empresa. E se essa empresa deu lucro, você vai receber um pouquinho desse lucro, que é um dividendo, um pedacinho desse lucro na forma de dividendos, que a empresa deposita na sua conta, tudo direitinho, se você tiver uma conta numa corretora ou mesmo no banco, dá para fazer. E com imóveis é a mesma coisa, você tem um imóvel, você aluga esse imóvel depois de um período de tempo, que no caso do Brasil normalmente é um mês, né? A gente vai ter o imóvel e você vai receber um aluguel desse imóvel. Então, com fundo imobiliário é a mesma coisa. Você tem um pedacinho de vários imóveis e você recebe todos os meses um pedacinho desse aluguel. E a outra modalidade de investimento é quando você empresta um dinheiro para alguém. E você fala assim, nossa, empresta? Eu nunca emprestei. Emprestou sim. Se você já deixou um dinheiro na poupança, saiba que você está emprestando esse dinheiro para o banco, né? Então você está emprestando esse dinheiro para o banco. É a mesma coisa quando você investe num CDB. Por exemplo, você investiu num CDB. O que é um CDB? O certificado de depósito bancário. O que significa? Você está emprestando esse dinheiro para um banco, ele vai usar esse dinheiro para fazer as coisas que um banco faz, emprestar para outras pessoas, fazer as operações que um banco normalmente faz, e aí depois de um tempo ele vai te devolver o mesmo dinheiro que você emprestou, que na sua visão chama investimento, e mais um pouquinho, juros, um percentual, pelo prêmio de você ter ficado um tempo sem o dinheiro para ter emprestado para ele poder fazer as atividades dele. Isso é um CDB. Da mesma forma que você empresta para o banco, você pode emprestar para o governo, que é um dos investimentos que eu mais gosto no mundo, que é o Tesouro Direto, que são os títulos públicos. O que é isso? Você está emprestando para o governo precisa de dinheiro para se financiar, para fazer as atividades do governo, investir em saúde, educação, fazer todas as atividades que um governo faz. Ele precisa de dinheiro, você vai lá, compra um tesouro direto, esse dinheiro seu vai para o governo, depois de um tempo ele te paga aquilo que você investiu mais um pouco.
podemos falar, por exemplo, de debentures. O que é uma debenture? Você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, em vez de você emprestar ou para o governo ou você emprestar para um banco, você pode emprestar direto para uma empresa. O que é isso? É comprar uma debenture. Depois de um tempo, aquela empresa vai usar o dinheiro para as atividades da empresa, depois ela vai te pagar aquilo que você emprestou para ela, mais um percentual definido no contrato. Esses são os tipos de investimento, mas o mais comum, que a turma conhece, trazendo um pouco até mais para a realidade, é quando você empresta dinheiro para um amigo. De repente você empresta R$100, R$1.000 para um amigo, e depois de um tempo ele te fala, vou te devolver aqueles 1.000, já que a gente não vive num ambiente comunista, então ele devolve aquele lá mais um percentualzinho de juros combinados aí, né? Não estou falando de agiotagem, que também é um excelente investimento, né? Para quem gosta, você empresta. Hoje em dia tem cada um aí que eu vou te falar. Então você sempre pensa assim, o que eu estou fazendo? Quando eu estou investindo, eu estou comprando um pedaço de alguma coisa ou eu estou emprestando dinheiro para alguém? Para mim, a pior coisa quando você vai investir é você não saber no que está investindo. Quando você fala assim, eu estou deixando meu dinheiro no banco, isso significa que você está transferindo a responsabilidade para alguém, você está deixando o banco decidir para você. A pessoa fala assim, meu dinheiro fica todo no Banco do Brasil, ou todo no Santander. Tá, mas em que está o seu dinheiro? O que o seu dinheiro está fomentando? Qual é a rentabilidade? Esse é o meu convite. É você começar a olhar para os seus investimentos, para você pelo menos saber no que você está investindo, e aí você vai poder analisar a qualidade, né, no que está sendo investido, o que você está fomentando, e a rentabilidade, quanto isso está te trazendo de retorno de fato. Eu convido você a refletir. Se você não olha para isso, você deixa, mesmo que o seu gerente tenha a melhor intenção do mundo, seu assessor de investimento, quem quer que seja, pode ter a melhor intenção do mundo, mas você precisa pelo menos olhar para ver se está sendo feito um bom trabalho. Quando você confia em alguém, você tem que confiar em duas dimensões da pessoa, na honestidade e na capacidade. E aí você tem que ter condições minimamente olhando para ver se está sendo feito um bom trabalho. Colocado isso, eu queria falar das 3 características que existem dos investimentos, que eu classifico como os 3 P's, que é os princípios, a personalidade e os produtos de investimento. Lucas, o que é isso? Os princípios. O que são princípios de investimento? Então, por exemplo, um princípio muito comum que eu tenho de investimento, mas a grande maioria, principalmente os mais antigos, tem, que eles falam assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é um princípio que chama princípio da diversificação. O que é? Você não coloca todos os seus ovos, todos os seus investimentos no mesmo lugar. É muito bom você diversificar. Por exemplo, quem gosta de investir na bolsa de valores, em negócios, em geral, em empresas, tem períodos que essas empresas vão muito bem e tem períodos que não vão não tão bem. Alguns períodos de crise, é natural isso. Num período de tempo um pouco mais longo, quando a gente olha um panorama assim, é natural ter algumas o mercado que a gente chama ir bem por um tempo e não tão bem por outro tempo. Se você colocar todo o seu investimento nisso, pode ser que você passe um período de bastante estresse ou perca o capital mesmo. Um dos princípios é isso, coloca um pouco em empresas, em ações, um pouco em títulos públicos, emprestando para o governo, um pouco emprestando para bancos, um pouco com imóveis, fundos imobiliários, um pouco no exterior. Sabe, esse princípio da diversificação, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. E eu convido de novo vocês a tentar desenvolver os seus princípios. Eu não vou deixar ninguém sem nada, né? A ideia desse vídeo é eu apresentar para vocês os meus princípios, mas eu convido cada um a pensar, a ampliar a consciência e saber o que está fazendo com o seu dinheiro. Lembra que eu falei no começo, nos primeiros vídeos, que dinheiro é energia, é a sua energia, é o poder portátil. Você trabalhou, recebeu um dinheiro, gastou para suas necessidades e o resto você poupou. Eu não gosto que chama de resto, né? Mas você poupou. E aí esse dinheiro vai estar incentivando alguma coisa. E aí, o que você está incentivando? Começa a olhar para isso. Não seja como aquele que, não quero nem ver isso daí. Normalmente, quando a gente nem quer ver alguma coisa, pode ter certeza que num espaço de tempo pode ser que dê algum problema. Eu tenho mais 3 princípios de investimento. Eu gosto só de investir em coisas que eu conheço. Eu não gosto de investir em alguma coisa. Se alguém me apresenta alguma proposta de investimento que eu não entendo direito, eu prefiro não investir. Eu falo, não, eu gosto de investir no que eu conheço.
Então, por exemplo, eu gosto do mercado financeiro, eu gosto de estudar o valuation das empresas, então eu sou um cara que eu gosto de me aprofundar nesse tipo de coisa. Se alguém me fala assim, vamos comprar uma terra no Pará que eu vou plantar eucalipto, eu falo, nossa, Deus me livre, eu não entendo. Agora, tem gente que entende, tem gente que gosta de investir, compra carro em leilão e daí reforma, revende, ganha uma baita grana. Eu acho ótimo, excelente. Quem entende? Eu não invisto em nada que eu não entenda. Então, esse é um dos meus outros, além da diversificação, que é um princípio muito comum, eu não invisto em nada que eu não entenda. Eu não invisto em nada que não gere renda. O que é gerar renda? Tem alguns investimentos, que eu falo até entre aspas, que eu nem considero como investimentos, que eu considero como se fosse uma especulação, porque não gera renda. Eu vou dar 4 exemplos que todo mundo vai entender, que é o ouro, o dólar, o Bitcoin e obras de arte. Por exemplo, o ouro, se você comprar um pedaço de ouro, você pode passar 10 anos, ele nunca vai te dar um ourinho. Você vai ter um ouro. Daqui a 10 anos você vai continuar tendo aquela pedra de ouro lá, né? E aí você fala assim, mas ele pode valorizar. Pode valorizar contra o real ou pode desvalorizar contra o real, mas ele nunca vai gerar nada. Né? Assim como o dólar. O dólar ele nunca vai gerar nada. É a mesma coisa que você fala assim, eu vou investir em reais. Não é investimento, você tem o dinheiro, é uma moeda de troca. Eu tenho uma obra de arte, que eu vou comprar uma obra de arte, daqui a 10 anos vai estar valendo mais. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Se você compra um imóvel, por exemplo, daqui a 10 anos você vai continuar tendo esse imóvel e todo mês você vai ter um aluguel. Você vai receber um aluguel. Então isso que eu falo, isso que eu quero dizer quando eu falo que eu gosto de investir em coisas que gerem renda. Uma ação de uma empresa, eu compro uma ação do Bradesco, por exemplo. Então daqui a 10 anos eu vou continuar tendo aquela ação do Bradesco e todos os meses, o Bradesco é uma das empresas que eu gosto, que pagam dividendos todos os meses. Todos os meses ele me paga um pedacinho do lucro. Então eu continuo tendo aquele ativo, que a gente chama de ativo, e todos os meses eu recebo alguma coisa. Ou quando eu empresto um dinheiro, por exemplo, um CDB de um banco, ou mesmo um título público, depois de um tempo eu vou ter aquele meu mesmo dinheiro de volta e vou ter vários rendimentos proporcionais àquele dinheiro que eu investi. E isso aí eu já mato e digo, por que eu não invisto, por exemplo, num Bitcoin? O conceito do blockchain, das criptomoedas, eu acho super legal, porque facilita a moeda de troca entre as transações e tudo mais. Mas a realidade é que ele não está sendo usado hoje em dia para isso. O pessoal compra achando que vai valorizar, então o pessoal não sabe direito o preço, então por isso que sobe muito um dia, cai muito no outro dia, e a gente não sabe precificar esse tipo de coisa. E aí você fala assim, mas uma coisa eu tenho certeza, se você comprar um Bitcoin, daqui a um ano você vai ter um Bitcoin. Ele pode estar valendo mais acima dos reais ou pode estar valendo abaixo. Essas oscilações que é o que acontece. E um exemplo mais clássico é o dólar. Você fala assim, mas eu quero investir nos Estados Unidos. Tá bom, então compre ações americanas, ações de empresas americanas. Por quê? Depois de um período você vai ter aquela ação e você vai receber um pedacinho do lucro e recebe em dólar mesmo, é possível. Só que o dólar, quem comprou, hoje a cotação do dólar, não sei, eu acho que tá uns 5,20, se não me engano. Mas quem comprou a 4,80 tá super feliz. Quem comprou a 5,80, que já chegou esses tempos atrás, está super triste. Mas porque um dólar continua valendo um dólar. Isso é o que eu chamo de especulação. Então, é um dos meus princípios. Eu não invisto em nada que não gere renda. E o meu quarto, e talvez o meu principal princípio de investimento, é que assim, eu só invisto em algo que me deixe tranquilo. Eu não gosto. Eu gosto muito de adrenalina, de aventura, mas com outras coisas, não com dinheiro. Com dinheiro eu sou super seguro, eu gosto de segurança. Para mim, dinheiro é para me dar liberdade e tranquilidade, segurança. Se eu vou fazer algum investimento, isso é uma coisa muito sutil, que é muito legal. Se eu vou fazer algum investimento, que eu vou ficar com aquela adrenalina, eu vou ficar torcendo, será que vai subir, será que vai cair, o que vai dar, nossa, será que vai funcionar? Eu já não invisto, eu prefiro não investir. Tem gente que adora, tem gente que é até viciado nisso, né? E eu respeito, tá tudo bem, mas não é minha praia. Então esse é o primeiro P, que são os princípios de investimento, tá? Qual que é o segundo fator dos investimentos? É a personalidade de cada um.
Então, é óbvio, olha só, um jovem, normalmente, ele tende a ser muito mais agressivo, a arriscar muito mais, e ele pode, porque ele tem tempo para ver esse longo prazo acontecer, então ele está disposto a ver as oscilações dos investimentos e tudo mais. Uma pessoa de mais idade, que já está perto da época de se aposentar, eu recomendo, naturalmente, não preciso nem eu recomendar, naturalmente, ele vai acabar optando por investimentos mais conservadores. Num exemplo clássico, é muito natural os jovens quererem, buscarem esses investimentos mais agressivos, ações na bolsa de valores, ações de empresas internacionais, essas criptomoedas, coisas mais arriscadas. Por quê? Porque durante o longo da vida ele vai construindo a sua riqueza, então ele tem tempo para poupar, para errar, para perder tudo, de repente voltar e tal. E as pessoas com um pouco mais de idade, tem até um gráfico, vai decrescendo. Quanto mais idade, menos propenso ao risco as pessoas estão. Mas não é só a idade o único fator. Tem vários fatores. Se você é chefe de família, se você é solteiro, é óbvio que um chefe de família ele é muito menos propenso a investimentos arriscados, ou pelo menos deveria ser. Se ele tem um emprego estável, por exemplo, uma pessoa que é funcionária pública, ele pode ser mais agressivo nos investimentos porque ele sabe que ele tem o rendimento dele garantido. Um profissional liberal, um empreendedor, é recomendável que ele tenha investimentos mais conservadores, porque a atividade dele já é arriscada, ele nunca sabe quanto que ele vai ganhar direito, cada mês é uma montanha russa, é uma loucura. Eu sei que eu já tive na pele, né, de empreendedor e de profissional liberal, é natural. Então a ideia é ser muito mais conservador. Então você tem que ir analisando a sua personalidade, por isso que não existe um investimento absoluto. Não existe, porque para cada pessoa é uma realidade, cada um tem um objetivo e uma personalidade. E por último eu queria trazer os produtos, porque mesmo que você tenha princípios, você definiu seus princípios, você já sabe a sua personalidade, né? Eu sou uma pessoa conservadora. Tem produtos bons e produtos ruins, com os mesmos princípios e com a mesma personalidade. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente conservadora, você fala, eu não quero risco nenhum. E é o exemplo mais claro, vocês vão ouvir muitos influenciadores falando isso. Fala assim, não deixe dinheiro na poupança. Coloca num tesouro direto, num título público, que são sinônimos. A gente pode até explicar um pouco melhor, mas é a mesma coisa. Dá um Google, tesouro direto, título público, a diferença é mínima, né? Porque você é conservador, você não quer correr risco, você fala, não, tô super feliz e tal. Mas a qualidade do investimento, do produto de investimento, é ruim. Por quê? Pelo mesmo risco você está tendo um retorno muito menor, metade, está menos da metade, né? A poupança hoje está pagando 6% ao ano e um título público hoje está pagando 13%, tem títulos pagando até um pouco mais. Não faz sentido. Mesmo o pessoal que é um pouco mais arriscado, gosta de arriscar um pouco mais. Você fala assim, tem fundos de investimento que cobram uma taxa super cara, super elevada, para investir em duas ou três ações. O gestor fica lá fazendo uma salada de coisas, 2 ou 3 ações. Então você fala assim, puxa vida, já que é para eu investir nas ações, já que eu tô correndo o risco das ações, então eu acho que eu vou comprar ação direto, porque daí eu não preciso pagar uma taxa para o gestor. No mercado financeiro, o pessoal tem uma gíria que o pessoal fala assim, esses fundos normalmente são os famosos fundos 2 com 20. O que é isso? 2 com 20? O que é isso? É uma gíria, um jargão do mercado financeiro, né? Eles cobram 2% de taxa de administração, então só para administrar os investimentos que eles vão fazer, eles cobram 2%, e aí é pior. E aí com 20%, se o investimento passar de um benchmark, por exemplo, se passar do índice Bovespa, eles cobram 20% do que passou, da lucratividade do que passou. Então é um produto em si ruim. Você mesmo, já que você quer arriscar, falar, olha, então eu vou comprar essa ação direto, é muito mais barato, muito mais tranquilo, você compra, vende a hora que você quiser e tal. Lucas, você tá falando mal dos fundos de investimento? Olha, a grande maioria sim. Tem uma estatística que mostra que apenas 4% dos fundos de investimento batem o mercado. O que é o mercado? Aqui no Brasil é o índice Bovespa. Só 4% batem o mercado. Você fala assim, mas e os outros 96%? Perdem. Mas esses gestores são burros, eles não sabem? Claro que não, eles sabem o que estão fazendo. A grande maioria sabe o que está fazendo. A grande maioria, né? Eu não sei se é a maioria, mas muita gente sabe o que está fazendo. Só que esses fundos têm umas taxas tão grandes, tão complexas, que boa parte da rentabilidade, porque quando você vê a rentabilidade, já é a rentabilidade descontada
essas taxas. Então, quando você vai ver a rentabilidade, essas taxas comeram boa parte da rentabilidade e para você que é um investidor sobra muito pouco. Então, por isso que eu não gosto muito, com raríssimas exceções e honrosas exceções, de fundos de investimento, que não são a mesma coisa que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é um produto que eu gosto bastante, que chama fundo imobiliário. Ele é muito mais parecido com ações, para falar a verdade, tanto é que você até compra no mercado e não através de uma outra forma, vai. Você compra através do home broker, você pode comprar através do home broker, em vez de fazer um investimento tradicional, por uma corretora ou por um banco. Mas esses fundos de investimento, eu costumo não gostar muito, porque mesmo os fundos conservadores e os fundos agressivos, né, que tem basicamente são 3 categorias de fundos, que são os fundos de renda fixa, os fundos de multimercado, que investem em tudo, em ações, em renda fixa, taxas de juros, taxa de câmbio e tal, e os fundos de ações. Normalmente as taxas deles de administração e de performance acabam fazendo com que eles não valham a pena, e não sou eu que estou dizendo, as estatísticas mostram, só 4% dos fundos conseguem ganhar se você tivesse, sem escolher nada, selecionado as ações do índice Bovespa, por exemplo. Pode ser até uma crítica, mas aí fica a critério de cada um, porque realmente tem honrosas exceções. Pessoal, como esse conteúdo ele acaba ficando muito extenso e tem bastante coisa pra gente se aprofundar, achei melhor a gente quebrar esse vídeo em 2 partes. Então agora nós vamos fazer uma pausa e vamos começar um outro vídeo na sequência para dividir esse assunto em dois vídeos para ficar mais gostoso de assistir, beleza? Valeu, um abraço e avante!